Boa noite, professora. Boa noite, caros amigos, colegas, né? A todos que vão assistir esse vídeo, né? Eu peço primeiramente desculpas, né? Que a gente nem tudo, a gente tá aqui para aprender, né? Tô passando aqui um pouco do meu conhecimento. Vou falar o que eu entendi sobre o vídeo e o que eu vou passar para os meus alunos. Meu nome é Regina e essa metodologia eu vou usar com o aluno do 6º ano, né? E a duração dessa aula será de 3 dias, com 160 minutos, né? E será dividida por 3 aulas. E o tema a abordar, né? Que eu vou abordar com esses alunos será identidade. A identidade. Quem sou eu? Quem somos nós? De onde viemos, né? De que geração, né, nós somos. Então sabemos que todos nós temos nomes, todos nós temos famílias, né? Como fala, todos nós somos irmãos, mas cada um pertence a uma família, né? Então, o objetivo, né, a qual eu vou abordar esse trabalho com meus alunos é falando sobre as ideias, o que eu posso fazer, trazer para dentro da sala de aula para me ajudar meus alunos a entender o que é identidade, né? Eu posso trazer nomes, né? Que nomes? Aqueles nomes da própria família, né? Da própria família, aqueles nomes de avós, bisavós e até mesmo de mães, pais e irmãos. Então, o que é que eu vou colocar? Eu poderia colocar, né? Ou eu posso colocar nomes, né? Trazer vários nomes e colocar dentro na sala de aula, espalhado no chão, e pedir para aqueles alunos identificarem alguns nomes e, no caso, serão os nomes de todos os alunos da sala de aula. Exemplo, eu teria 20 alunos. Eu vou colocar 18 nomes. Então vai faltar 2 nomes, né, desses alunos. E lá eles vão identificar, eles vão ler, né, e vão identificar qual é o nome, os 2 nomes que estão faltando, né? Isso é identidade. E lá também eu vou formar pares, né, com nomes ou sobrenomes, né, para que eles possam jogar. O que é o jogo? O jogo escolhido, o jogo de memória, né? Memorizar, né? Manter o jogo de memória, quando fala em memória, está falando de memorizar, né? Esses jogos de memória, a qual eu vou utilizar, que são os nomes, né, de famílias e até mesmo dos próprios alunos, será para que eles possam entender a identidade, saber que todos nós temos nomes, a qual são colocados pelos nossos próprios pais, né? E uma habilidade que eu escolhi foi selecionar objetivos e documentos, né, direto da BNCC, pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado. Todos nós sabemos que cada nome ele tem um significado, né? Um significado e que os próprios pais, né, eles colocam. Então sabemos que a identidade, né, que todos nós temos identidade, todos nós viemos com a nossa própria identidade, né? A nossa identidade nos norteia a ter uma personalidade mais, né? Uma personalidade. Mas as nossas características, desculpe, que vai dizer que realmente somos. O jeito pelo qual nos trata, o qual nós tratamos as pessoas, o nosso próximo, né? A gente tem que saber respeitar, amar, né? Ajudar o nosso próximo, né? Saber, né, sobre mim, saber sobre o outro, né? As pessoas possuem uma característica totalmente física e única, né? Cada pessoa tem suas características únicas, né? E as diferenças são coisas positivas,
que precisam ser respeitadas, que precisam ser valorizadas, que o que mais acontece são as pessoas não respeitam, né, o seu próximo, as pessoas não querem ajudar o seu próximo, né? Então, a identidade, o que que eu quero, né? O que que eu quero quando eu falo identidade, né? Mostrar para meus alunos, né, que de acordo com a identidade, o que podemos tirar da história? Tem uma história a qual eu escolhi, que foi a história do Patinho Feio. A história do Patinho Feio, ele fala sobre a identidade. Como assim, professora? A identidade é aonde você está. Por que a identidade? Por que fala a história do Patinho Feio? O que realmente aconteceu na história do Patinho Feio? Qual é a identidade do patinho, né? Aí vem o momento de reflexão, a qual eu vou deixar meus alunos pensarem, né, para que eles mesmos possam dar seu entendimento sobre a história. Quando eu citar a história do Patinho Feio, que eles mesmos vão ter o livre-arbítrio, né, de falar o que eles entenderam. O que eles entenderam sobre a história do Patinho Feio, né, que é a qual eu quero ouvir deles falar aqui sobre a identidade. Por quê? Né? Por quê? Porque cada um de nós possuímos características diferentes, como eu já falei, né? Qualidades, sentimentos, né? Cada um de nós tem um sentimento, todos nós temos nossas qualidades. Todos nós temos a identidade própria. Viemos de algum lugar, viemos de alguma família, né? Que possui sentimentos e características que são só nossos. Todos nós temos nossos sentimentos, todos nós temos nossas características. Então, voltando para a história do Patinho Feio, ele não se enquadrou numa família de patos. Será por que ele não se enquadrou nessa família de pato? Por quê? Então, a resposta que eu quero ouvir dos meus alunos é que ele era o quê? É porque ele não era um pato, ele era um cisne, né? Então, a identidade dele não era a mesma identidade de um pato, né? Mesmo porque ele possui uma identidade diferente, né? Por isso o patinho era tão diferente dos irmãos. Ele se achava, ele sofria, ele era tão triste. Por quê? Porque ele não se sentia bem. Por quê? Porque ele não era daquela família. Ele era uma família de cisne, ele não era de uma família de pato, né? Então, o que podemos imaginar? Podemos imaginar também do outro lado da moeda o que estou fazendo. Morar, né? Ajudar meu próximo, sem conhecê-lo, continuando na história, né? Trabalhar sobre o respeito, o cuidado, né? Mostrar para meus alunos que a identidade, todos nós temos identidade, né? Só que temos identidades diferentes, né? Então, a história do Patinho Feio é uma história muito boa a ser relatada, a ser trabalhada dentro da sala de aula. Tanto nas séries iniciais, como a série que foi escolhida, né, que foi abordada, que foi a série do 6º ano, né? Então, o que eu quero? O que eu vou fazer? O que eu vou realizar no final? Qual é a conclusão que eu quero dos meus alunos? O que eu vou realizar? Atividades de característica física. E a pergunta, por que as pessoas são diferentes? Por quê? Por que as pessoas são diferentes? O que eu quero para que meus alunos entendam? O que eu quero que eles conheçam? Por que eu escolher esse tema, a identidade, para que eles possam se identificar, né? Todos nós temos que se identificar. Então, o que eu quero? A minha conclusão, mostrar aos meus alunos que somos iguais, mesmo sendo diferentes, né? Porque nascemos em famílias diferentes, é isso, né? Mas todos nós temos identidade. Todos nós temos identidade. Entendeu? Então, o que eu entendi? O que eu entendi dessa aula? Né? O que eu passei? Qual é o objetivo que eu quero que meus alunos alcancem? O objetivo que eu quero que meus alunos alcancem é dar para eles a oportunidade de que cada um deles para refletir sobre os seus, né? E o seu desenvolvimento, né? Eu também
irei, né, iniciar uma breve jornada do que? Do autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo é uma ótima oportunidade de desenvolver empatia e autoestima. Sabemos que nós temos que ter empatia com o nosso próximo, não é isso? Então, essa foi o meu entendimento. Desculpe se, professora, se me equivoquei, se teve algum erro, mas eu lhe peço desculpa desde já. Mas o meu entendimento, né, o que eu entendi e o tema abordado foi identidade e quem sou eu. A pergunta é: quem sou eu? De onde eu vim? Será que nasci em São Paulo, né? Será que nasci em família de reis? Nasci em família de príncipe? Porque a gente sabe que existe, né? Onde a gente veio? Então todos nós temos, essa é a discussão, saber a nossa identidade, de onde viemos, o que queremos, né? Então, no momento de reflexão, eu vou pedir que cada aluno ele explique o entendimento, o que eles entenderam, realmente o que é identidade, né? E que eles possam falar o que eles entenderam sobre a identidade, né? E as características, né? E mostrar para eles, né, a possibilidade de identificar e reconhecer alguém ou algo, né? Porque todos nós nascemos, quando nós nascemos, nós não nascemos com nome. Não é isso? A gente nasce em uma família, né? E de lá eles colocam o nosso nome. E quando ele coloca o nome, a gente já tem uma identidade. Então eu vou finalizar aqui a conclusão, né? O que eu vou concluir é que identidade é você se conhecer, conhecer o próximo, né? Você saber que você tem um nome, você saber que você tem uma família, né? Então, o que tem que acontecer? Você tem que amar, você tem que cuidar, você tem que respeitar o seu próximo, né? E a pergunta fica: por que somos... por que as pessoas são diferentes, né? Por que as pessoas são diferentes? Então, essa pergunta fica aqui. Muito obrigado, peço desculpa mais uma vez, né? E boa noite, professora, boa noite a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado, que Jesus abençoe a cada um de nós.